Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de uma live aqui realizada pela Metadados, de um webinar. Hoje nós contamos com a querida Camila e vamos falar sobre processo trabalhista no e-social. Nós temos aqui dicas e é importante que você saiba como ter sucesso no envio desses novos eventos. Contamos com toda a experiência da Camila, temos a expertise aqui da Metadados também, e tudo isso só nos faz saber se estamos ou se não estamos no caminho correto, porque é uma obrigação que não é nada simples de ser prestada. E mais do que nunca, nós precisamos de conhecimento, sistemas inteligentes, e nós precisamos também saber de quem que é a responsabilidade, se isso vai ser feito pelo RH, se o nosso jurídico vai fazer, ou se vai acontecer de forma híbrida. Então, é com imenso prazer que estou aqui com Camila. Para quem não me conhece, ou para quem me conhece, meu nome é Marta Pierina Verona. Eu sou formada em gestão de pessoas, tenho quase em direito do trabalho, digo que eu sou uma aprendiz dessa vida. Então, sou especialista em e-social e em legislação trabalhista e confesso que esses eventos do processo do e-social também já consumiram um pouquinho do meu cérebro. Por quê? Para entendê-los, foi necessário muito estudo aqui também para desenvolver materiais com a Camila da área de marketing. Então, a gente estudou, a gente buscou muita informação para transformar em material legal para chegar aí para você. Então, a Metadados tem essa preocupação. Eu conto com mais de 20 anos de experiência. Atualmente, eu estou consultora de aplicação Master aqui na Metadados. Também tenho uma coluna em São Paulo, onde eu tenho um podcast e falo sobre carreira em tópicos. Então, a vida é sempre um desvendar. E nós temos aqui conosco a Camila. Vou convidá-la, então, neste momento, para que ela faça a sua apresentação. Oi, Camila, tudo bem? Bem, Marta. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, a Metadados, por esse evento tão importante. Para quem não me conhece, sou Camila Cruz, sou advogada, sou professora, sou mestranda em Direito do Trabalho pela PUC, tenho especialização também em Direito do Trabalho, sou especialista no e-social, já há alguns anos venho me dedicando aí a essa área das relações trabalhistas no digital, sou professora também de cursos de MBA, sempre nessas disciplinas de auditoria, de e-social. E a ideia, então, hoje é trazer um pouquinho dessa vivência aí, tanto da área jurídica, como também da área de departamento pessoal, da área de cálculos, porque eu já atuo desde 98 na área trabalhista, então é um desafio até hoje acompanhar todas essas mudanças, e agora o processo trabalhista, como bem você colocou, tem nos deixado aí bastante apreensivos, porque são muitos pontos a serem levados em consideração quando a gente fala dessa nova forma de cumprir com essas obrigações lá na Justiça do Trabalho. Perfeito, Camila. E assim, nessa caminhada, nós nos encontramos, porque eu também sou professora da BSSP, e você também tem uma coluna no Portal Contábeis, onde você fala dessa relação de trabalho. E o que eu vejo nisso também, dou cursos aqui pela Metadados, tenho cursos aqui também em outras instituições, que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ensina, mais a gente percebe que precisa aprender, né, Camila? Com certeza. E a área trabalhista, hoje, ela está muito multidisciplinar. Então, a gente precisa agora entender um pouco de tributo, precisa entender um pouco de tecnologia, precisa entender de pessoas, de dados. Então, tem sido bastante desafiador, mas, ao mesmo tempo, também muito enriquecedor para os profissionais da área trabalhista que têm novos desafios e acabam por desenvolver novas competências agora nessa era digital das relações trabalhistas, né? Perfeito. Então, quando nós pensamos em metadados, o RH é sempre visto como um RH em sintonia. Então, assim que a metadados é próxima, completa e em sintonia com você. Então, é assim que nós trabalhamos aqui. Nós desenvolvemos soluções completas para um RH humano e inovador. Então, nós já estamos aí há mais de 35 anos no mercado. Somos especialistas aqui em tecnologia para a área de recursos humanos. Temos mais de 250 colaboradores altamente qualificados.
A matriz, ela está sediada aqui em Caxias do Sul, temos unidade em São Paulo, nós temos parceiros e atuamos pelo Brasil inteiro. Então, a Metadados marca a presença nacional, quando nós pensamos em software de folha de pagamento. E claro que o reconhecimento que motiva a nossa evolução. Então, nós somos 32 vezes GPTW, que é uma das melhores empresas para trabalhar nas categorias da América Latina, Brasil, Tecnologia, Rio Grande do Sul e Serra. Então, aqui nós estamos na Serra em primeiro lugar, como as melhores empresas para se trabalhar. E é com muito orgulho que eu falo para vocês que eu faço parte dessa equipe de ouro. Nós também temos um troféu de 2020, que é a HDI Brasil, falamos em suporte, primeira desenvolvedora, então, de software do Brasil, do país, a ser certificada pelo padrão internacional de atendimento. Aqui, nós prezamos pelo atendimento e, sim, quando nós pensamos em avaliação, é muito importante saber como o nosso cliente se sente e se as necessidades dele estão sendo atendidas, porque realmente o que nos importa aqui é colocar o cliente no centro. Então, também somos fornecedores de confiança, 14 vezes, então, reconhecida 14 vezes consecutivas. Então, é um fornecedor, um software que realmente faz a diferença. 8 vezes melhores empresas aqui, melhores fornecedores para a RH. Então, ela foi eleita pelos clientes como uma das melhores fornecedoras para o RH do país. Então, acho que Metadados está aí. Hoje ela está aqui com Camila, a gente sempre está trazendo conteúdo para vocês. Nós trabalhamos, então, com o CIR, que é o Sistema Integrado de Recursos Humanos, nós temos o Vibe, o Skill, o Feedlover e Madu. Então, a gente também atende aqui as empresas do SST quando pensamos em software para clínicas. Então, a Metadados vem ali sempre ampliando o seu produto. E quando nós pensamos em e-social, processo trabalhista, mais e-social, a gente tem uma preocupação. Eu vejo que o RH, neste momento, começa a se preocupar um pouco mais sobre esse assunto. Eu me lembro, quando eu fiz o meu curso de pós, eu tive aula com vários juízes e fiz pós em Direito do Trabalho. E a gente começa a olhar para o processo trabalhista quando a gente conhece um pouco mais de uma forma diferente. Diferente porque eu não posso simplesmente entregar essa obrigação para o jurídico, eu não posso simplesmente deixar para um RH se ele não detém este conhecimento. Acho que a empresa como um todo, ela precisa se preocupar com isso. Camila, então é o momento realmente do RH olhar para este assunto, da empresa olhar para a assessoria jurídica que ela tem e entender quem vai ser o dono desse processo, quem vai fazer o envio desses eventos e hora de estudar também, Camila. O que você tem aqui quando a gente pensa? Preocupação para o RH. Que recado você deixaria aqui hoje para as pessoas, né, que estão nos acompanhando? Assim, a gente diz com muito carinho, amor, boa tarde. É muito bom tê-los aqui. E acho que vai ser, tenho certeza que vai ser um momento de muita reflexão. A Camila vai trazer aqui muito conhecimento e a gente vai poder olhar para este processo trabalhista de uma forma diferente. E já de um e-social consolidado, todas as empresas niveladas, a fase 1, 2, 3 e 4, grupo 1, 2, 3 e 4, estamos assim. Agora eu digo no mesmo patamar. Daí fica até mais fácil de falar em e-social. Mas o processo trabalhista, né, Camila, a gente bem sabe que ele ainda está na GFIP e muitos ainda hoje têm dificuldade para isso. Grande ponto quando a gente fala do processo trabalhista no e-social é justamente de quem será a principal preocupação. Porque o primeiro ponto que já me entristece quando a gente fala desse novo momento da área trabalhista é essa dificuldade em se definir ou até mesmo entender e delimitar papéis e responsabilidades. E eu falo que o e-social ele é da empresa, o empregador tem lá a sua ação trabalhista, tem os seus empregados e vai ter que prestar essa informação. Então, quando a gente fala de ter uma responsabilidade e ter uma mudança já aí na contagem regressiva, a gente precisa definir, então, num primeiro ponto, será que isso é do RH? Será que isso é do jurídico? Será que isso é do advogado? É da contabilidade? E é de todo mundo. Por quê? Não é uma informação sozinha. Nós vamos ter o papel do RH como uma visão do e-social,
o papel do jurídico com as implicações legais e todo esse movimento conectado e sendo feito a várias mãos. Então, teremos que ter uma preocupação inicial do RH, sim, porque tem situações que esse empregado até vai voltar a ser ativo, porque a gente fala de processo judicial e talvez venha em mente a questão daquele empregado que foi desligado. Só que a gente pode ter processos que aconteceram numa fase pré-contratual, daquele candidato que participou de um processo seletivo e se sentiu lesado e vai ter uma ação trabalhista, identificando ali algum direito, alguma expectativa frustrada. O próprio empregado que às vezes está ativo, que aí ele volta para o RH, muitas vezes via uma reintegração, e aqueles que foram desligados. Então, o RH hoje, ele precisa ter uma preocupação muito presente para como ele está estruturado em termos de assessoria jurídica, em termos de sistema e ferramenta para facilitar toda essa conexão e também definir qual que vai ser o novo fluxo. Por quê? A forma de tratarmos os recolhimentos previdenciários, fiscais e fundo de garantia nessa nova realidade e nesse novo cronograma muda. E a gente percebe que até o que era para ser feito correto hoje em relação à GFIP 650 já era feito errado. Então, hoje, essa preocupação do RH é em, primeiro, fazer a coisa certa e até mesmo adequar esse fluxo, como a gente vai ver aí, das contribuições previdenciárias, da informação, porque a gente vê que tem muita informação ainda hoje desencontrada e nem todos os escritórios de advocacia orientavam a empresa a fazer a GFIP 650, entravam muito na questão de fazer tudo via verba indenizatória. Então, hoje a preocupação do RH é de realmente que o e-social, antes do processo trabalhista e após o processo trabalhista, espelhe realmente o contrato realidade daquele empregado. E não mais aqueles arranjados que a gente sabe que muita gente fez aí e faz na Justiça do Trabalho. E quando você tem o contrato realidade é uma coisa, no judiciário é outra. E agora a gente tem aí um fiscal, que é o e-social, que vai dar essa transparência de qual é a conduta comportamental daquela empresa em relação à legislação. Então, como preocupação principal, eu destacaria estar compliance e fazer o que é certo, não o que é mais fácil. Perfeito, Camila. E quando nós pensamos fazer o que é o mais certo e não o mais fácil, a gente prefere escolher o caminho das pedras, porque às vezes a gente busca um atalho que lá na frente só nos gera problemas. Por quê? Diferente do e-social, eu vejo uma grande mudança quando a gente pensa em processo trabalhista. Primeiro, o processo trabalhista lá no S2500, a gente vai informar cada funcionário, cada CPF, eu vou ter a informação do processo. Esse processo eu vou informar se eu tenho somente indenização, se eu tenho algum impacto de base de INSS, de verba salarial, ou se eu tenho imposto de renda, ou se eu tenho fundo de garantia. E daí a gente precisa ter este olhar. Por quê? Este evento S2500, ele alimenta, ele conecta com o CNIS, ele vai alimentar a CTPS digital, ele também conecta e vai integrar com o FGTS digital. Porém, os tributos, quando nós pensamos em contribuição previdenciária, quando nós pensamos em imposto de renda, eles estarão no S2501. E neste evento, ele conecta com DCTF Web. Diferente do e-social, que quando a gente informa a remuneração, o e-social nos devolve o tributo, aqui nós temos uma tabela 29. E que nós vamos precisar conhecê-la, e porque nós vamos fazer a informação, então, do código de receita, então, qual que é o código da receita dos 20% da empresa? Qual que é o código da receita da parte de SESI, SENAI, SEBRAE, salário de educação, seja lá o que nós temos de outras entidades? Qual que é o código de receita do valor descontado do segurado? Qual que é o código de receita do valor que eu retiro, então, de imposto de renda da verba salarial e do imposto de renda se for ali que eu tenho, são dois códigos de receita, acho que é o 13º salário.
Então, a tabela 29 não é simplesmente um valor que o sistema busca e devolve, diferente do E-Social, que ele calcula todo o imposto lá na DCTF Web e nos devolve, nós validamos com o que nós calculamos na folha. Então, Camila, eu vejo um momento bem diferente, porque hoje o RH que detém este conhecimento. Porque o código de receita, ele retorna conforme a informação que eu transmito lá no meu E-Social, pensando no S1000, eu pensando no S1005, no S1020, que são lugares que geram informações, um 1280, quando eu tenho uma desoneração, para saber se eu tenho ou se eu não tenho aquele código de receita, Camila. Então, eu vejo que é o momento de aprender. Como você mesma falou, a GFIP ainda é um problema para alguns profissionais, eu sei que alguns ainda têm dificuldade, outros fazem a informação de forma incorreta, mas nós estamos aqui entrando agora no momento de informação digital, e que era para ter entrado agora no dia 16 de janeiro e vai entrar no dia 1º de abril, que parece que é mentira, mas é verdade esse bilhete, né, Camila? E que está muito próximo, então é um momento que a gente tem ainda de estudar, de olhar e de combinar. Por quê? Se o jurídico vai fazer isso, ele vai precisar saber quais são os códigos de receita e o que gera contribuição também, olhando para aquele perfil daquele empregador. E o RH precisa estar alinhado para ver se essa informação está 100% correta. Então, aqui eu acho que não tem como trabalhar sozinho, né, Camila? E está muito próximo, dia 1º de abril. Então, tem que ter um cuidado, assim, enorme por parte das empresas. Primeiro, em quem vai ser a pessoa que vai fazer, tem um perfil separado lá no E-Social, tem que ter outorga de procuração, e você é um mestre ali em LGPD, o cuidado que a gente tem que ter com as informações, Camila. Não sei se tu queres complementar algo sobre isso. E esse ponto, agora, por mais que a gente teve essa mudança, a empresa hoje ela precisa tomar toda uma estrutura organizacional para cumprir com essa nova forma de prestar essas informações. Por quê? Como bem você coloca, a gente tem aí praticamente 2 meses para poder alinhar esse novo fluxo operacional. Porque quando a gente fala do processo trabalhista no E-Social, a gente vai falar de informação cadastral, de informação contratual, do vínculo, da base de cálculo para o recolhimento do FGTS, a contribuição previdenciária. Então, eu tenho que olhar, por mais que a gente fale, mas é só processo da Justiça do Trabalho, sim, processo da Justiça do Trabalho, processo acordo via comissão de conciliação, acordo nos núcleos sindicais. O que fica fora, na verdade, vão ser aquelas ações que tramitam na Justiça Federal, para algum órgão público, algum órgão federal, que a competência não é da Justiça do Trabalho, não tem ali o recolhimento do fundo de garantia. Mas, num contexto geral, o grande volume dos processos vão estar lá. Então, a gente precisa tomar ali pé da situação o quanto antes, justamente para poder se adequar em relação a essa nova realidade e também se atentar à questão da chegada do FGTS digital, em até que momento que a gente fica com a GFIP, em que momento que ela também sai, em que momento que a GPS sai e dá espaço para a DCTF Web. Ou seja, a gente está aqui em fevereiro, 1º de abril já começam as decisões lá transitar em julgado, gerar efeitos e, consequentemente, a gente vai ter que fazer esse novo desenho via RH, jurídico, o próprio sistema de folha, para comportar toda essa troca de informação de forma efetiva, segura e de que espelhe exatamente as informações que tem que espelhar, porque muitos processos não vão ter todas as informações que a gente necessita para ser encaminhada. Então, essa nova rotina da GFIP, dos recolhimentos previdenciários, do imposto de renda também vai ter que ser desenhado ao longo desse processo, com esses novos prazos e com essa nova forma de prestar conta dessa informação para o governo, né?
Perfeito, Camila. E quando a gente pensa em processo hoje trabalhista, o RH muitas vezes só olha para a GFIP, mas o processo vai muito além disso. Por quê? Quando a gente tem processo somente com verbas indenizatórias, aquele rendimento isento, ele faz parte do informe de rendimentos daquele empregado, e quando ele vai fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física, ele precisa declarar este valor. E por isso que hoje, neste novo cenário, a gente olha assim, agora eu tenho que informar, muitas empresas estão dizendo, meus processos são todos indenizatórios. Eu nunca tenho tributo, nunca tenho imposto de renda, eu nunca tenho contribuição previdenciária. E é importante, Camila, aqui a empresa se atentar hoje, porque futuramente eu acredito que nós vamos ter malhas para isso. Lá na inicial daquele meu empregado, o que ele vem buscando? Será que é normal também uma empresa ter todas as suas ações revertidas como valores indenizatórios? Eu já me questiono sobre isso, Camila. Então, se a empresa não precisa ter um cuidado maior. Por quê? Todo o processo, mesmo que só tenha verba indenizatória, ele precisa passar pelo social do processo trabalhista. Então, se eu só tenho verbas indenizatórias, eu vou fazer a informação do evento S2500 e lá nos valores indenizatórios, eu vou ter que declarar este valor. Então, vocês devem estar se questionando por quê? Porque a substituição das obrigações, elas acontecem naturalmente pelo envio das informações que a gente tem no e-social. E se eu tenho um rendimento isento, ele faz parte dos rendimentos que vão substituir as informações da DIRF, que alimentam o nosso informe de rendimentos. Então, quando a gente pensa em processo trabalhista, a gente pensa em GFIP no que tange a recolhimento do fundo de garantia, a gente pensa em GFIP em contribuição previdenciária hoje, e a gente pensa na DIRF para complementar as informações ou fazer as informações do processo quanto aos rendimentos tributáveis, de tributação exclusiva da fonte, dos eventos isentos, então aquelas informações, e por isso que a gente tem que olhar para esse cenário, né, Camila? Então, eu não posso simplesmente olhar para a informação e pensar, substituição da GFIP, 650 GPS, ponto. Não, Camila, até porque a gente sabe que o fundo de garantia, até eu gostaria que tu fizesse aqui um comentário, que das decisões, praticamente, geralmente ele era sempre pago diretamente para o trabalhador. Mas houve aqui até uma manifestação que este valor seria e deveria sempre repassar pelo recolhimento em GFIP e futuramente pelo FGTS digital. Por quê? Porque eu não poderia pagá-lo diretamente ao trabalhador. Exatamente. Agora, com essa malha e com essa informação, porque até então, se a gente pensar, a gente tem um marco antes do processo judicial no e-social e depois. Antes eu ia lá, fazia o pedido, a empresa contestava, fazia-se um acordo que não era nem o que era pedido, nem o que foi contestado, foi o que as partes combinaram para pôr fim àquele processo e dava um jeito ali em relação às verbas, e isso ficava ali numa esfera da justiça, depois você fazia algum recolhimento, se tivesse ou não, já colocava lá naquele bolo a questão do FGTS também, e agora a gente tem uma orientação que, na verdade, era o que já deveria ser feito, porém não vem sendo feito, que é de ter essa base desmembrada. E o fundo de garantia, ele ser e ter a recomendação do quê? Do pagamento via conta vinculada. Por quê? Porque a depender da forma como é feito o desligamento, do que você está pagando, tem toda base. Então, hoje, a gente fala que o momento que o FGTS digital chegar, a questão de transacionar isso no judiciário vai ser muito pior. E talvez muita gente, por exemplo, não se atentou que hoje tem um parcelamento, por exemplo, lá do FGTS, agora você entra com uma ação, vai fazer um pagamento lá, aquilo vai para o e-social. Se eu não tenho tudo muito organizado e correto, feito da forma correta, eu estou pagando aquele FGTS no parcelamento e estou pagando no acordo judicial. Quando se eu fizesse tudo via conta vinculada, eu poderia ter ali
desmembrado e o que está pago em parcelamento está por parcelamento, o que está no processo está no processo. Então, agora a gente vai ter ali uma segunda malha em relação ao que vem sendo transacionado e principalmente em relação à contribuição previdenciária, que as partes acabavam negociando um crédito que é da União e muitas vezes nem poderiam estar transacionando para não pagar. Então, muda completamente. E talvez aquele profissional que não tenha uma visão jurídica do que aquela ação declaratória está representando, do que aquela condenação representa e do que o E-Social tem de informação e de cruzamento e o que espelha o FGTS, o próprio CNIS, você talvez esteja com uma visão não tão correta e clara do quanto de problema e de passivo você vai trazer aí para o seu dia a dia, informando o que não é, ou tentando fazer o que é mais fácil para poder não pagar a contribuição, para não recolher o fundo corretamente. E isso tem toda uma base, tem um pedido, tem um número do processo, e vão ter situações que a gente ainda vai falar daquele caso do que eu transacionei antes de ter uma sentença e depois. Por quê? Enquanto eu não tenho uma sentença, ainda está livre para a gente negociar sobre aquilo. A partir do momento que o juiz já decidiu, a gente já vai ter muito mais problemas no sentido de querer desconsiderar aquilo que já foi julgado e querer, de repente, transacionar para não pagar e não considerar aquelas verbas, principalmente salariais. Então, acaba que a gente agora está muito mais exposto na seara trabalhista. E o processo trabalhista diz muito da cultura e do comportamento de cumprimento de legislação da empresa, né? Será que se eu não pago só para esse, eu não pago para o setor inteiro? Geralmente você não vai ter o problema, só não pago insalubridade para esse colaborador? Você não tem mais 10 trabalhando no mesmo? Será que eu não recolho o FGTS de ninguém ou eu recolho errado com uma base que não está correta a incidência? Então, diz muito sobre até a folha de pagamento como um todo, né, Marta? Perfeito. E eu me questiono também, né, por quê? Eu posso ter uma decisão onde eu pago uma verba salarial para o empregado e que eu fiz um acordo, talvez, enfim, eu tenho ali um valor de verba salarial e eu não tenho o valor que eu deveria descontar do empregado. E eu tenho um código de receita que eu deveria informá-lo. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, eu posso ter informado ali somente o código de receita dos valores da empresa e esquecer do valor que deveria ser descontado daquele empregado, sempre olhando o limite do teto. Então, Camila, eu vejo que isso é bem complexo, que a gente tem que ter uma atenção redobrada, e por isso que a gente faz a pergunta, né? A responsabilidade do envio do empregador, ele pode ser do RH, pode ser do jurídico, né, Camila? Acho que aqui a gente tem que dividir essa responsabilidade, e acho que, assim, os dois setores, no meu ponto de vista, precisam andar juntos, conectados e alinhados. E a empresa tem que definir o papel, assim, eu penso que o jurídico é muito importante nesse momento, porque, novamente, Camila, eu olho para este evento, eu olho para essas informações elas não são simples de fazer, e muitas vezes a gente vai abrir um chamado e vai dizer lá para a empresa do software, eu quero saber como é que eu preencho o campo, a gente vai mostrar o campo. E o que eu informo neste campo? Aí eu acho que o jurídico entra junto, né? Por isso que a gente tem que cuidar com o checklist, a gente tem que cuidar e a gente precisa organizar essa nova rotina na empresa, como você falou também, né? E a gente tem que aproveitar esse novo prazo e criar um grupo de trabalho, né, Camila? Até nós, como fornecedora de software, a gente tem que pensar num checklist com perguntinhas básicas. Por quê? Porque eu não posso, quanto fornecedor aqui, olhar para um processo e definir o que vai em cada um dos campos. Isso é responsabilidade do RH, responsabilidade do jurídico. E a gente orienta de como a gente faz a informação naqueles campos. Porque aí sim eu penso que a gente vai ter êxito. E por isso que até o RH, junto com o jurídico ou vice-versa, tem que ter um checklist, tem que ter... Mas a gente só consegue fazer todo esse material, fazer esse estudo, quando a gente vai para o layout,
quando a gente vai para o manual, quando a gente entende essa informação, Camila. Não sei o que você pensa a respeito disso. É exatamente esse contato mesmo prático e esse grupo que vai interagir no dia a dia que vai ter que alinhar esse novo fluxo. Então, num primeiro momento, eu falo que o desafio é grande, por quê? Porque a gente vai estar lidando com decisões que vão estar transitando em julgado a partir de 1º de abril, mas que são lá do passado, com cálculos que foram feitos lá do passado, sem esse olhar e essa preocupação para esse novo formato e esse novo modelo. Então, até que a própria Justiça do Trabalho, os peritos, os calculistas, os advogados estejam inteirados do e-social, o departamento pessoal, principalmente o RH, vai ter uma certa dificuldade de pegar aquela decisão que não levou em consideração base de cálculo, que não está desmembrado por competência, por incidência, para poder transformar isso na informação do jeito que o e-social pede, lá no evento 2500, no 2501. Então, nesse momento, o desafio, para quem não tiver organizado, ele vai ser ainda maior. Por quê? Porque a gente vai estar num momento de adaptação e no momento ali de que nem tudo está feito, julgado, desenhado e escrito nesse novo formato. Então, o advogado hoje, ele precisa começar a fazer uma defesa diferente, uma liquidação de cálculo diferente, para que a sentença judicial seja diferente e isso vá facilitando a vida de todo mundo. Mas nesse primeiro momento, vai ser um trabalho aí a várias mãos. Perfeito, Camila. E minha preocupação é o seguinte, por quê? Como diferente do e-social atual, a gente vai prestando a informação e é claro que os eventos totalizadores nos devolvem o cálculo do desconto do segurado, integra com o DCTF Web e o cálculo da contribuição previdenciária vem pronta lá na DCTF Web. No fundo de garantia, o evento totalizador, o 5.003 e o 5.013 já devolvem o valor do FGTS calculado de acordo com o perfil. Aqui a gente vai fazer a informação. E a gente vai preencher a remuneração, por exemplo, eu, Marta, ingressei com um processo trabalhista, buscando o valor de horas extras. Já estou desligada da empresa, daí eu vou ter que responder, bom, a Marta tem 2200? Tem, ou não tem? Bom, se a Marta já foi desligada, então eu preciso colocar ali a informação do desligamento. Bom, as informações que já foram prestadas em GFIP, ou que eu já prestei através do S1200, eu não vou fazê-la novamente. Por quê? Lembrem-se que o S2500 alimenta CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E o que já está declarado não precisa ser declarado novamente. Então, eu vou prestar a informação da remuneração do quê? Das horas extras, do valor que eu busquei e ganhei das horas extras. Então, a gente tem que ter o cuidado da informação que a gente presta no S2500, porque ela não vai me devolver um cálculo, Camila. Porque lá no S2501, eu vou informar as bases e o código de receita com o valor. Então, eu penso que a gente já está aqui, nós estamos habituados que o e-social nos devolve o cálculo. E por isso que nós precisamos estar todo mundo na mesma página. Porque nem sempre aquela informação que está lá, ela precisa ter alguma correção. Tanto é que quando a gente vai olhar o manual, tem regra, se só mudou a data de admissão, se só mudou a data de desligamento. Então, a gente precisa entender que o 2500, ele é um evento autônomo. Porém, a depender do processo judicial e do que foi decidido ali, pode ser que tenha reflexo no e-social que já foi enviado, ou não. Então, não é uma premissa também do tipo, é totalmente independente, não reflete em nada, ou vai refletir em tudo. Então, eu preciso entender o que ficou definido para fazer esse depara o antes e o depois, o que estava e o que virou. Altera? Altera. E aí, me atentar se era uma questão, se tinha vínculo, se não tinha, se a base
estava correta, não estava, se o salário foi alterado ou não, para que eu não faça uma bagunça e uma confusão naquela informação do trabalhador por um envio incorreto. E toda essa análise tem que ter um prisma jurídico e também um prisma operacional do RH, porque alguma informação já está lá. Se a empresa não fez o e-social nenhum, aí é um outro problema, mas via de regra já vai ter alguma informação, né? Perfeito, Camila. Então, te convidei, vamos colocar todo mundo na mesma página? Bom, primeiro eu preciso ter o dicionário do processo trabalhista e entender como é que ele funciona, né, Camila? Em que momento eu entro, eu tenho o momento do corte que eu entro no e-social. Seria interessante até você explicar aqui, porque é bem simples. Bom, quando eu entrei com uma petição, Camila, eu já passo essa informação para o e-social? Então, o processo, como que ele vai começar? Com uma petição inicial, que é o pedido. Então, lá, o trabalhador, ele vai colocar as verbas, o salário, o que ele acha que tem direito e que foi lesado. A empresa, na defesa, vai fazer o quê? Contestar esses pedidos. Olha, a remuneração não era essa, tá aqui o recibo, de acordo com o e-social, isso foi pago. Então, quando a gente está falando da fase 1 e 2, petição inicial e defesa, não tem ainda que mandar nenhuma informação para o e-social. Passado isso, a gente vai ter uma audiência. Então, foi feita o pedido, foi feita a contestação, vai se provar ali. Muitas vezes a gente pode ter uma perícia. É um caso de adicional de insalubridade, é um caso de médico. Precisamos ter um conhecimento profundo. Vem um terceiro, vem um perito. Na audiência que a gente chama de prosseguimento, é a audiência onde a gente vai encerrar todas as provas. Então, quem entrou com o processo vai ter que provar alguns pontos. Quem está defendendo, também. E lá, nessa audiência de prosseguimento, ou audiência de instrução, como a gente chama, vão se produzir todas as provas. Feito isso, o juiz, então, ele tem condição de fazer uma sentença, que é para dizer quem tem razão naquele processo. Aí, já começa um primeiro ponto para a gente levantar de alerta. Por quê? Se eu fiz um acordo até essa audiência de prosseguimento, eu vou poder transacionar o que eu quiser em relação às verbas. Por quê? Porque não tinha uma prova, nenhuma decisão do que era certo, do que não era. Estava ali tudo controvertido. Quando eu já tenho uma sentença, ou seja, que aquele processo já caminhou um pouco mais, e às vezes eu perdi parte daquele processo, o que a empresa acha por bem? Fazer um acordo, porque às vezes vai sair mais barato fazer o acordo do que entrar com recurso. Hoje, para a gente recorrer, você vai gastar em torno de 12 mil reais. Então, às vezes, compensa fazer um acordo de 5, 10 mil reais e encerrar aquele processo. Então, aqui a gente já começa a ter um impacto, porque se eu fizer um acordo depois que eu já tive aquela sentença, para eu transacionar qualquer verba ali, pode ser que o juiz homologue ou não daquela forma, porque já tinha uma decisão. Já reconheceu o vínculo, agora a gente vai fazer um acordo sem vínculo. Então, a gente já começa a ter aí alguns riscos e algumas implicações. Passado isso, não fiz acordo, o processo vai seguir, a gente vai entrar com recurso. O recurso, ele vai ter que esgotar a chance de eu espernear em relação àquilo, porque eu não concordo, seja porque ganhei ou perdi. E aí, uma vez que acabou-se toda essa discussão, olha, realmente ganhou hora extra, ganhou adicional de insalubridade, agora a gente tem que quantificar. E é aí que entra a liquidação. Quando a gente fala da liquidação de sentença, é aonde já começa a ter a questão do envio do e-social. Por quê? Ou a gente vai mandar quando a decisão transitou em julgado, ou seja, nesse intervalo, porque pode ser que a gente tenha uma decisão que foi líquida, ou seja, o juiz já falou, olha, ganhou hora extra e a hora extra custa 5 mil reais, custa 10 mil reais. Ou a gente vai ter que liquidar, que entra a questão dos cálculos, que agora o calculista também vai ter que seguir as regras do 2501 para poder desmembrar
as bases, discriminar as verbas corretamente. Então, vai ser no momento que, nesse ponto 8, que a liquidação, que acabou toda a discussão, ou seja, não muda mais a situação do processo, que aí a gente vai mexer no e-social. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque saiu a sentença, às vezes tem um recurso, às vezes está se discutindo incidência de juros, base de cálculo. Enquanto eu puder ter qualquer alteração no processo, não vai a informação para o e-social, porque eu não posso bagunçar a vida da pessoa, aí depois o juiz dá outra decisão, eu vou lá e excluo e eu mando de novo. Não funciona assim. Então, a gente tem que esperar se esgotar. Ficou definido, é isso aqui, é essa verba e é esse valor, eu vou pagar, aí sim é o momento da gente mandar a informação e preencher lá todas as bases e atender todas as exigências. Então, a gente tem que tomar cuidado com o momento que a gente negocia hoje, porque às vezes, se eu transitou em julgado aquela decisão, o que é o trânsito em julgado? Eu pus fim àquela discussão. Então, não tenho mais como mudar. Fez a coisa ali. E tem diferença entre acordo antes de sentença e depois da sentença. Então, a gente tem que entender esse momento para quê? Para que ao momento que eu vou fazer um acordo, se eu já tive um julgamento e eu já tive ali transitado em julgado qualquer informação, eu não vou poder agora desconstruir tudo aquilo que já está decidido num processo para fazer. Pode ser que o juiz até homologue? Pode, só que isso vai dar problema. E aí a gente entra no que a gente mais escuta. Não, mas a minha empresa, doutor, eu não me preocupo porque aqui é tudo indenizatório. Aí já começa o taquicardia, não é, Martinha? Por quê? Nossa, estou surtando aqui. E não é tudo indenizatório. Dificilmente aquele processo vai só envolver discussão indenizatória. Esse já é o primeiro ponto. Por quê? Muitas das verbas têm natureza salarial. O que a gente vê é manobras, muitas vezes, como muitos advogados faziam. Vamos aditar, inclusive, essa petição inicial, coloca aí o pedido também de dano moral, porque a gente vai lá e faz o acordo depois pelo dano moral, para ficar tudo indenizatório e não recolher a previdência. Só que agora, essa forma também tudo indenizatória vai chamar atenção, por quê? Porque, primeiro, que tem o pedido lá inicial, que 99% dos casos não é só de verba indenizatória. E segundo, que quando eu vou fazer o acordo, se eu já tenho ali decisão, a depender do que está no processo, a verba vai ter incidência. E o fato de eu encaminhar no 2500 as informações do processo, eu também vou estar me expondo, inclusive essa minha manobra, essa minha artimanha de fazer tudo indenizatório para dar ali um bypass na contribuição previdenciária. Então, não dá para vir continuar com esse discurso de tudo que é indenizatório, a não ser que realmente tudo ali que se discuta, aí você vai ter um problema, inclusive, de gestão de pessoas, porque se você só tem dano ali, se você só tem indenizações, então a sua gestão também, não, aqui só tem assédio, aqui só tem dano moral, enfim. Então, não temos verdades absolutas em relação a isso. Então, não vai ter mais só a tese do tudo é indenizatório. E essa estratégia está com os dias contados. Então, volta desde o começo da nossa conversa. No momento que chega um processo trabalhista, hoje, a gente já tem que se preparar de qual vai ser os termos do acordo, se tudo vai ser indenizatório ou não vai, que risco que a gente vai correr, porque lá na frente não dá para seguir com essa cartilha que a gente vem seguindo do tudo indenizatório. Então, vai ficar mais difícil e não é o caminho. Então, hoje vai ser uma exposição para a empresa e muita gente que está achando que está tranquilo e não precisa se inteirar desse assunto,
com a base vai ter isso. E aí tem até um outro ponto. Se você pagou aquele processo e nem é o seu empregado, você também, o pagante, que vai declarar isso no E-Social. E aí, será que esse terceiro também, que você sempre contratou, estava tudo no indenizatório? Não, né? Porque se chegou o processo em você, justamente é porque as verbas provavelmente rescisórias e principais não foram pagas. Então, tem várias formas aí da gente ficar exposto em relação a essa conduta do tudo indenizatório. Perfeito, Camila. E a gente tem que ter um olhar que a informação que a gente vai fazer aqui para o E-Social desses processos não é rubrica a rubrica. Eu separo o que é de natureza salarial, eu separo o que é indenizatório, o que é aviso prévio, 13º sobre aviso prévio. Então, ele é uma informação mais genérica. Mas a gente não pode esquecer que futuramente já está em desenvolvimento os eventos 82XX, que são da Justiça do Trabalho, né, Camila? Então, a gente vai ter novidade pela frente. Futuramente, eles vão realmente cruzar essas informações. A gente já falou porque pagar o fundo de garantia direto para o empregado é um problema, né, Camila? Então, e agora a gente fala, bom, como eu faço o envio dessa informação para o E-Social? Então, vou fazer uma breve explanação. Vocês sabem que este evento, ele estará lá no portal do E-Social, tem um perfil separado, e aqui a gente tem um evento S2500, né, Camila? Então, que ele vai ser gerado por CPF. Se eu tenho 10 reclamantes, eu vou ter 10 eventos S2500. Ele contém informações cadastrais e contratuais daquele vínculo, ele tem a base do fundo de garantia, ele tem a base de contribuição previdenciária, e o tributo é recolhido no 2501. Este evento, ele comunica com o CNIS, então eu posso ter até 360 contribuições ou bases informadas neste evento, pensando em comunicação com o CNIS. Ele também conecta e alimenta a CTPS digital, ele não vai... Lá na CTPS digital, se eu tenho um funcionário que continua ativo, eu posso ter um processo trabalhista de um funcionário ativo, eu tenho que mandar o 2200. E em algum momento, como a Camila colocou, eu posso ter de retificar um 2200 se mudou a data de admissão daquele empregado, eu posso ter de retificar um 2299, que é o desligamento, se mudou a data de desligamento daquele empregado. Então, se na decisão houver alteração de datas ou informações relativas a este vínculo, eu posso ter impacto lá no meio social. Por isso que a gente não pode trabalhar sozinho, né, Camila? Como você muito bem colocou. Então, caso eu não tenha evento de admissão, eu envio, então, o 25, antes de enviar o 2500, caso no evento, eu preciso enviar um 2200, se a pessoa continua ativa na empresa. Então, eu preciso conhecer, eu preciso ter este conhecimento. Aqui ficou o 1º de janeiro, o corte não é, a gente esqueceu, é 1º de abril mesmo. Então, 1º de abril são os processos que nós vamos informar aqui. Então, vamos ter cuidado com essa informação, né, Camila, novamente. E eu posso ter um software, como a Metadados tem um software que eu vou fazer a informação do 2500, já está pronto, só não está liberado para o cliente ainda. Eu posso fazer isso lá no portal do E-Social. Eu posso ter esse software desenvolvido lá pelo escritório que cuida da parte jurídica da empresa, através de um BPO, né, Camila? Eu só tenho que definir papéis de quem vai ter a responsabilidade e do cuidado dessa informação. Quando a gente pensa aqui, ó, eu tenho um tributo a recolher. Bom, se eu tenho contribuição previdenciária, se eu tenho imposto de renda, eu tenho que ter um 2501. Então, este evento, ele conecta com o DCTF Web, e daí a gente tem um evento 5501, que é o retorno da DCTF com os valores do Código de Receita que eu declarei. Não é o E-Social que transmitiu e a DCTF fez o cálculo com base no que foi informado. Não. Este Código de Receita sou eu que faço, seja RH, seja jurídico. Então, eu posso ter pagamento parcelado, sim, daí eu vou ter 2500 informado num mês, e eu posso ter 4 ou 5 2501 nos meses posteriores, conforme o número de parcelas que eu tenho, Camila. Então, veja que não é algo tão simples. Eu preciso realmente conhecer como funciona o fluxo e o impacto dessa informação.
E aí, só fazendo um parênteses, aqui era muito comum fazer o acordo e determinar que após 60 dias do vencimento da última parcela ia ser feito o recolhimento previdenciário. Então, hoje, na maioria dos acordos, não se levava em consideração a regra correta do fato gerador daquela contribuição. E agora você vai ter que identificar a cada pagamento. Então, teremos ali essa preocupação e essa forma de ajuste também necessário nessa dinâmica do recolhimento, né, das contribuições. Então, o ponto aqui de corte, a gente já sabe que tudo que eu tiver ali decisão a partir de 1º de abril, que parece que é o dia da mentira e não é, né? É verdade esse bilhete. E eu vou ter essa informação, então, no mês de abril. E o prazo é sempre até o dia 15 do mês subsequente. Então, este 2500, ele serve para informações do processo, base do fundo de garantia, base da contribuição previdenciária, detalhadas mês a mês. Posso ter aqui até 360 informações. Ele serve... Aí, Oi. Então, vale colocar também um ponto que a gente, por mais que a regra geral seja informar até o dia 15 do mês subsequente, às vezes esse prazo ele vai poder ser antecipado se tivermos uma decisão judicial nesse sentido, determinando antes. Então, temos que tomar cuidado nesse lapso aí do 1º de abril até o dia 15, porque se tivermos alguma decisão que está lá antecipando esse prazo, a gente teria que cumprir o prazo judicial. Então, muitos advogados às vezes perguntam, mas e se o prazo que está no judiciário é de 5 dias, 48 horas? Porque é muito comum o juiz, às vezes, dar prazo de 5 dias ou 48 horas. Aí você tem um prazo judicial a cumprir. O próprio manual já diz que esse prazo pode ser antecipado para fins de cumprimento de obrigação decorrente da decisão judicial. Então, a depender do que está decidido ali, da forma como veio aquela decisão, a gente pode ter ali uma antecipação. Então, vale só também deixar esse alerta. Isso, então todos aqueles processos que eram indenizatórios, eles não vão ter o evento 2501, porque o evento 2501 é para tributo, contribuição previdenciária e imposto de renda retido na fonte. Bom, se eu fizer alguma informação errada, eu vou usar o evento S3500 para excluir o 2501 e depois o 2500, porque sempre eu tenho que fazer nessa ordem. E o 5501 é o retorno. Integrou com o CTF Web, eu tenho o retorno. Então, a importância do compliance é uma grande oportunidade para o RH que vai além, Camila, como você mesma colocou. E por isso que nós, da Metadados, temos uma solução. Essa informação já está dentro do sistema, onde eu cadastro ali o processo, reclamante, dependente, reclamatórias. Eu tenho aqui a informação, já transmiti aqui eventos na minha base de homologação do 2500 e do 2501, então já testamos aqui o envio. Mas vocês têm um portal do E-Social também, essa informação pode ser feita lá. Eu penso que o grande assim, momento do RH, da empresa e do jurídico é fazer gestão, olhar para os indicadores e dados, né, Camila? Olhar também para esses meus processos trabalhistas, olhando o que hoje está gerando tanto processo, se é jornada superior a 10 horas, se é o meu intervalo de refeição, se é interjornada, se eu tenho mais de 7 horas trabalhadas, 7 dias trabalhados, sem repouso, domingo seguido sem trabalhados. São aqueles indicadores que eu vejo isso como o ouro dentro da empresa. Porque quando a empresa tem dados e ela não trata, e ela não olha para os seus riscos, aqueles dados simplesmente existem e alguém vai cobrar por essa informação, que não é a empresa. Vai ser numa reclamação trabalhista ou reclamatória, vai ser o auditor numa fiscalização. Camila, acho que o grande segredo é fazer gestão. E eu acho que trabalhar de uma forma proativa e não reativa, né? Porque muitas vezes nós não olhamos para os nossos processos, nós temos um passivo ali de valores, a gente acaba provisionando um valor na contabilidade até para garantir o pagamento desses valores de processo trabalhista, caminhando, a gente poderia também estar aqui olhando para o compliance, né? Exatamente. E nessa nova forma, a gente começa a falar que a empresa que adere a uma gestão a partir desses dados, ela vai conseguir atuar na causa raiz do problema, muitas vezes.
E esse olhar que a gente não dava, porque talvez lá no judiciário eu faça um acordo por um valor menor, e aí eu coloco tudo indenizatória e sai mais barato e mais prático, agora a gente vê que não é bem assim. Por quê? Porque a gente vai ter a informação do processo trabalhista. E você, de alguma forma, vai ter ali algumas informações a serem alteradas e muitas vezes a serem recolhidas num cenário que não é. Então, a gente tem que tomar cuidado agora para poder olhar, fazer um cálculo já com essa visão de base de cálculo, separando o que é juros, do que é correção, do que é base para o INSS, do que é base para o imposto de renda. E não é achando, aqui tem decisão. Não, a gente tem lá uma tabela, a gente tem uma regra de incidência que deve ser considerada. Na própria folha de pagamento a gente já tem, no processo trabalhista não vai ser diferente daquilo que já tem a natureza. Então, se tal verba, tal pedido tem incidência, vai ter que ter incidência. Então, a gente precisa tomar cuidado e se organizar para que não fique ali se expondo desnecessariamente, né? Perfeito, Camila. Então, você viu ali nossos indicadores, o nosso produto. Se você tiver interesse, coloque ali eu quero, deixe seu e-mail, seu celular, para que a nossa equipe, os nossos consultores façam contato com você para mostrar essa funcionalidade, como nós tratamos os indicadores, como nós tratamos o processo trabalhista dentro do sistema da Metadados. Então, sempre uma oportunidade de olhar e ter uma nova visão. Coloque ali eu quero. A Camila também vai compartilhar com vocês ali nosso material, tem um e-book maravilhoso, nós temos um fluxo de como acontece esse processo social, então, um material infográfico ali que realmente faz a diferença no dia a dia de vocês. Então, coloque ali eu quero, deixe seu celular, o seu e-mail para que a nossa equipe aqui faça contato. Camila, nós temos muitas perguntas. E uma das perguntas até já respondemos, né, que o Rafael pergunta, qual a importância do RH a partir desse pós-pandemia dentro das organizações no processo de ter cuidado com o colaborador devido a todo esse estresse desenvolvido durante essa pandemia? Para mim, isso gerou muito processo trabalhista. Como é que você tem visto isso? Por quê? Não é somente durante o processo pandemia. Acho que a gente passou a olhar mais para isso com a pandemia. E muitos conflitos novos vêm surgindo por conta até mesmo das flexibilizações que o período da pandemia surgiu, o teletrabalho, muitas vezes a questão do controle de jornada. Então, quando a gente fala de passivo trabalhista e de aumento de processos, a justiça, infelizmente, ela tem recebido um volume aí de processos por conta de todas essas mudanças e nem sempre tudo é feito da forma mais correta e isso acaba gerando discussão. Então, hoje a gente tem aí um número ainda bem expressivo porque não é padrão das empresas investir no preventivo. Então, muitas vezes só vai olhar para a causa do problema depois que a ação trabalhista chegou. Então, hoje o empresário brasileiro ele não tem a cultura do compliance, da prevenção. Então, a gente tem muito processo trabalhista. E a pandemia, por conta de novas formas de trabalho, de controles de jornada e mesmo de flexibilizações que não eram para ser feitas da forma que foram feitas, geraram muitas ações trabalhistas. E agora começa aí a correr a decisão e isso vai ser carregado para o E-Social no momento que transitar em julgado também, né? Perfeito. O Roberto pergunta, todos os processos, mesmo sem recolhimento previdenciário, imposto de renda, precisam ser informados no E-Social? Bom, se é um processo trabalhista, com uma decisão ali só com valores indenizatórios, você precisa informar também. Uma outra pergunta é, o sistema irá calcular os valores a serem recolhidos? Caso negativo, como será apurado os juros de recolhimento? Bom, Camila, aí eu tenho uma decisão e eu tenho um prazo para fazer essa informação, eu vou informar o código de receita, valores. Se eu não cumprir com este prazo, eu vou ter um DARF lá na DCTF Web com juros e multa, concorda? Exato.
E falo mais, a partir do momento que você manda, muita empresa vai ter certidão travada por isso. Por quê? Antes você tinha lá a certidão, você tem lá gerou a DCTF e já fica lá. Agora, com os processos trabalhistas, você vai ter mais DCTF sendo gerada. Não pagou, ficou lá, vai gerar penalidade e, a depender da situação do volume, pode inclusive dar problema na sua emissão de certidão. Tem natureza declaratória, confissão de dívida, então muda de figura, não é mais aquela GPS 2909 solta, aquele DARF solto, sem código de barra, sem eira, sem beira, sem documento, como a gente dizia que ficava lá. Agora não, tá tudo interligado e vai ficar automático para se executar, inclusive aquela declaração, né? Camila, eu gostei, sem eira, beira e tribeira. Então, sem FGTS, sem informações da substituição da DIRF, eu estou fazendo isso, sem a informação previdenciária, né, Camila? Sem eira, beira e tribeira, funcionou, tá, o teu exemplo. Exato. Então, tem que ter cuidado, né? Quem é cliente da Metadados, sendo SaaS ou não sendo SaaS, é uma das perguntas. Esta funcionalidade estará no módulo da folha de pagamento, quando tem os eventos do E-Social. Então, isso foi a pergunta da Fernanda. O Roberto pergunta, como enviar as informações dos valores já recolhidos através de guia de depósito judicial ou recursal? Olha que interessante essa pergunta, né, Camila? Então, esse ponto é um outro ponto polêmico. Por quê? Se o depósito foi feito via judicial, ou mesmo você tinha um depósito recursal, e isso foi abatido do pagamento, essa obrigação do repasse da contribuição previdenciária e fiscal vai ser feita pelo judiciário, provavelmente. Não está definido ainda esse modus operandi, mas no manual já está dizendo que não vai ser enviado, porque é um repasse automático. Confesso que estou muito curiosa para entender como o judiciário vai entender sobre isso, e vai ser muito natural que em algum momento ele repasse essa obrigação para a empresa, né? Porque, Camila, pensando nisso, não são aqueles eventos que estão em fase de desenvolvimento 82XX? Provável. Provavelmente, né? Exato. Então, a gente tem novidade pela frente ainda, né? A gente não para por isso. E futuramente todas essas informações, Camila, vão cruzar aqui. E uma outra pergunta e não faz sentido ficar isso com o judiciário, porque a informação é do empregador, a base é lá. Então, num segundo momento, eles vão pegar essa fatia do que está via depósito judicial. Perfeito. O Matheus também pergunta, no caso de devedor subsidiário, qual o momento para a inclusão da informação no E-Social pelo mesmo? É o que a Camila explicou para vocês na fase de processo, onde eu já tenho uma decisão, onde o dinheiro cai na conta do empregado, quando numa linguagem bem simples, quando eu estou pagando o empregado. E daí, se eu posso ter subsidiária ou solidária aqui, eu tenho que a pessoa, quem está pagando aquele valor que deve prestar essa informação. Eu posso ter um processo que não é do meu empregador e que eu preciso fazer a informação dele, né, Camila? Então, o pagante, no momento do pagamento, você vai ter ali a declaração. Então, o declarante é o pagante. Então, a partir do momento que você pagou, você vai mandar a informação. E aí, o cuidado é de selecionar lá o código tipo de contrato, se tinha vínculo ou não, porque você não vai ter, muitas vezes, as informações para prestar. Então, você tem que tomar cuidado no preenchimento nessa situação de responsabilidade subsidiária e solidária quando você não era o empregador, porque vai ter código específico para que você não tenha que preencher as demais informações. Perfeito, Camila. O Roberto faz a pergunta que você já respondeu aqui. As guias poderiam ser emitidas a qualquer momento? Como funciona o prazo dos dados normalmente das ações que eu tenho 48 horas, 5 dias, 10 dias ou até parcelamento conforme o artigo 916 do CPC? Então, a Camila explicou e, assim, é importante saber que quando a gente transmite a informação, ele integra com o DCTF Web. E lá a gente consegue gerar um valor parcial. Só que depois eu tenho que lembrar sempre de importar pagamento. Se eu já paguei dentro da DCTF, já funciona assim, eu vou ter sempre o valor da guia complementar, né, Camila?
Então, porque a guia, ela é do mês, ela é consolidada, mas se eu quiser hoje, mesmo no formato atual, recolher só a partir dos segurados dos meus empregados, eu consigo, porque eu consigo editar o DARF que é gerado dentro da DCTF Web. E, por exemplo, eu fiz um processo, já recolhi. Então, quando eu fui lá imprimir, gerei o primeiro DARF, só tinha aquele processo. Eu fiz um segundo processo e já recolhi o primeiro. Eu vou lá, pelo menos eu acredito que é da mesma dinâmica. Eu vou lá, importo pagamentos, eu vou ter só um DARF, com a diferença, né, Camila? Então, isso funciona muito bem dentro da DCTF Web. Só tem que se atentar mesmo ao prazo, porque às vezes o juiz vai dar lá 48 horas, a gente não vai poder esperar lá até o dia 15 do mês subsequente para cumprir, porque você tinha talvez até prazo para juntar. A própria GFIP 650, às vezes o juiz já dá um prazo menor. Então, só tem que tomar cuidado em relação a isso. Tem um prazo geral, mas se o judiciário entender antes, daí a importância de ter uma interação jurídico e recursos humanos. O Roberto pergunta, no E-Social eu informo também ações totalmente improcedentes? Não, se você não teve nenhuma decisão, né, Camila, pode explicar melhor, que gerou ali um pagamento para o trabalhador, porque se ela é procedente é porque eu paguei, se ela é improcedente é porque eu não paguei, Camila, não sei se na ação improcedente você não tem lá condenação, você não tem alteração de dados, você não tem nada, perdeu, o pleito foi sem fundamento, então vai ficar o E-Social do jeito que já estava lá, não vai ter nada a mudar. Que a regra do social, a base sempre vai ser alterar aquilo que se conseguiu com uma ação. Se não conseguiu nada na ação, fica a informação que já estava lá. Outra pergunta, o que fazer quando o juiz determina que o recolhimento do fundo de garantia deve ser efetuado diretamente ao reclamante? Bom, no evento eu tenho um campo que eu digo, o valor foi pago direto para o empregado, só tem um risco aqui, né, Camila, do empregador. Quando ele paga direto para o funcionário, né, numa fiscalização, ele pode ser o Ministério do Trabalho pode cobrar novamente o recolhimento deste valor, ou a Caixa acionar. Como é que funciona isso? Porque, na verdade, ele vai ter uma quitação lá do processo, no momento que ele discriminar a verba e tiver lá o desmembramento, ele vai ter que informar a base de cálculo. Lá na base de cálculo, ele vai ter que colocar quanto é. O problema dessas situações é que, geralmente, a hora que você começa a somar todas as bases, esse valor não bate, porque nem sempre é pago o valor correto, né? Então, pode ser que você não esteja pagando tudo ou esteja até pagando como FGTS verbas além do que seria devido no período. Mas lá tem a base para você informar a base de cálculo. Outra pergunta. Bom, quando houver reconhecimento de vínculo e tiver recolhimento de imposto de renda, apuração correta e apuração do valor correto, será efetuado de que forma no que diz respeito aos dependentes? Bom, o evento 2500 também tem campo para dependentes, e você vai informar o dependente que tem lá naquele momento da decisão. E se você, como o imposto de renda, o E-Social não calcula, é o valor que você vai informar, a responsabilidade sempre do cálculo do imposto de renda é do empregador, né, Camila? É do especialista que fez o cálculo do valor que tem a pagar e o valor que tem que reter de imposto de renda daquele empregado. Por quê? Depois ele vai fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física e se ele pagou a mais, ele vai ter lá a restituição, senão ele vai ter que complementar este recolhimento. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar, eu penso. Exatamente. E o cálculo hoje tem que vir com esses valores desmembrados e contemplando. Então, por isso que a gente fala da importância do cálculo judicial agora ser feito com um calculista que tenha o olhar do E-Social, para que espelhe aí todo esse desmembramento necessário. Quanta pergunta, Camila. A gente está quase encerrando, acho que vamos responder mais duas, né? Por exemplo, os processos devem ser inseridos de 5 anos atrás ou de todos os processos ou todos que a empresa possui? Olha que essa pergunta é interessante, Camila, porque quando surge algo novo, a gente não consegue relacionar com o que a gente está aplicando neste momento. E hoje, será que a gente informaria na GFIP todos os processos? Essa é a mesma pergunta que eu faço. Quais são os processos que eu informo em GFIP? Diria que serão os mesmos processos que eu vou informar no E-Social. Essa dinâmica não mudou, a gente só está substituindo uma obrigação que sai de um lugar e vai para outro.
Então, na verdade, você vai pôr o que transitou em julgado agora na regra. Então, não conforme vai transitando, vai colocar. Processo que já foi encerrado, por exemplo, não vai ter. E você pode ter um processo que está tramitando mais de 5 anos, que vai transitar em julgado agora, e é um processo de 90, você vai ter que pôr. E aí não tem informação nenhuma lá. Camila, enquanto você falava aí, eu pensava aqui, eu pensei em um momento também de ouro para o advogado, que precisa repensar a sua forma de discriminar esses valores para os peritos, né? Porque agora a gente precisa ter um olhar para o e-social. Este mesmo movimento aconteceu lá no SST, pensando no LTCAT, pensando nos riscos. Agora a gente tem esse olhar aqui para o processo trabalhista, né? Como eu preciso ter tudo muito claro. A pergunta aqui do Roberto é: eu tenho um acordo com o recolhimento de INSS e eu não tenho valor mês a mês. Então, no manual também está muito claro, por exemplo, se eu ganhei 20 mil reais no início e no fim do meu processo, quero dizer, o período que eu estou reclamando é de 10 meses, você vai pegar esses 20 mil reais e vai dividir por 10, eu vou saber a remuneração que é de cada mês, falando em acordo, né, Camila? Então, é um momento que a gente também fazia isso na GFIP, e daí este valor não está lá, eu vou considerar o valor de cada um dos meses que eu cheguei para compor a base do teto do INSS e para ter o desconto daquele empregado, correto? Ou seja, esses casos vão dar muito mais trabalho. Por isso que a gente reforça de ter um bom calculista. Por quê? Numa situação dessa, ele vai fazer o cálculo e desmembrar já para você de uma forma mais assertiva. Então, as últimas duas perguntas. Bom, esses eventos podem ser informados lá no e-social, no portal. Vai ter um perfil separado, como nós temos hoje para órgãos públicos e como nós temos para o SST, vai ter um perfil também para o processo trabalhista. Quem é cliente da Metadados dentro da folha de pagamento, não precisa ter o módulo jurídico da Metadados, é dentro da folha de pagamento. Lá no e-social, no menu, vocês vão ter essa informação. E nós poderíamos passar aqui bastante tempo, eu penso que é aquele cuidado básico, né, Camila? Entre a inicial e a decisão final, que eu acho que como compliance nós precisamos olhar, de olhar para os tributos, e é aquela perguntinha básica, será que é tudo indenizatório ou não é? É aquele conhecimento também de cálculo de tributo, não é fazer a informação. E eu sempre vou muito além, Camila, porque quando a gente faz uma informação lá no 2500, ela vai impactar na vida de alguém, porque ela vai conectar com o CNIS, e que futuramente vai gerar uma aposentadoria, um benefício previdenciário para aquele cidadão, para aquela cidadã. E daí nós, profissionais, não podemos assim, vou informar de qualquer jeito. Eu não posso ser aquele profissional apertador de botão que foi lá e cumpriu com aquele caminho, com aquela informação. Eu preciso realmente ter uma preocupação daquela informação que eu estou prestando. Não sei o que você gostaria de complementar aqui, Camila, mas como é importante quando a gente muda o olhar, a gente não consegue mais trabalhar do mesmo jeito. Eu vou falar assim, ó, quando eu fiz minha pós em Direito do Trabalho, eu me lembro que tinha um professor divino, juiz de Porto Alegre, Gustavo Jacques, ele olhava e ele disse assim, se eu estou numa ação, eu finjo que eu sou uma planta, e daí eu vejo o empregador, eu vejo o empregado, e às vezes nenhum dos dois estão falando a verdade, ou existe uma meia-verdade. Eu fico como uma planta só avaliando, porque é uma decisão também difícil muitas vezes, porque o juiz ele só avalia o que ele visualiza, o que ele tem de documento e o que ele tem de prova. Se nada está ali comprovado, se nada consta, ele também não consegue ter uma decisão diferente. Então, se a gente olhasse com compliance para a nossa empresa como um todo de uma forma diferente, acho que a gente teria até decisões aí na frente mais sábias ou menos impactantes, não sei. Como é que você visualiza isso, Camila? Eu vejo que por mais que exista uma resistência muito grande do compliance, hoje é um caminho sem volta. Por quê? Desde o momento já que eu entro com uma ação, essa questão da transparência, de levar os documentos, de usar do digital, da CTPS digital, a defesa usar do e-social quando faz sua contestação,
já faz com que o juiz tenha ali elementos que não só as testemunhas, para poder ter o convencimento e a conduta da empresa. Então, eu acho que a gente entra, Marta, numa nova fase agora do judiciário, eu já venho falando isso há muito tempo, de que ter ali uma conduta e um profissional qualificado e olhando para essa nova mentalidade do cruzamento da informação, do digital, de ter em sistema, de deixar de lado a gambiarra, vai nos ajudar em diversos pontos. Então, eu acho que agora, nesse momento, a gente tem que caminhar para um olhar mesmo de fazer o que é o correto, não o que é mais fácil. Ah, era mais fácil gerar uma GFIP só, numa competência só, para cumprir a obrigação, fazer um recolhimento lá com uma base que não está desmembrada? Talvez fosse, só que agora a gente tem ali uma malha e tem ali um impacto na vida daquele trabalhador, que vai receber aquela informação e que em tempos de carteira digital tem a informação muito mais rápida do que a empresa está fazendo, recolhendo e informando. Então, eu falo que a era é nova e se o profissional da área trabalhista não se atentar e abrir a cabeça para novos conhecimentos, para desenvolver novas habilidades, ele vai ali, em algum momento, ficar fora desse mercado, principalmente profissional da área jurídica. Por quê? Porque está tudo interligado. E hoje, com a era da internet, com a era dos dados, a gente consegue identificar muita coisa que antes era tudo no papel, era tudo muito manual, dava mais trabalho. E vai ficar muito mais fácil ser fiscalizado nesse momento. Então, eu acho que é a hora de rever. Será que o sistema que eu tenho está adequado? Será que o advogado que eu tenho está adequado? Será que a minha folha está adequada? Será que o meu corpo jurídico está preparado? Unir forças para que cada um faça o seu pedaço e, ao final, a gente consiga emprestar a informação correta e todo mundo ganha. O empregado ganha, a empresa ganha, o governo ganha, a sociedade ganha. Eu acho que ninguém perde fazendo o que é o correto, sabe? Perfeito, por isso que, novamente, quando nós temos indicadores, quando nós temos dados, tá, a gente consegue melhorar. Então, se realmente você gostou, você pode colocar ali, eu quero, os consultores entram em contato, e aqui tem o contato da Metadados, tem o contato da Camila. Camila, foi muito especial estar contigo aqui nesta tarde, em nome da Metadados, nós agradecemos imensamente a tua participação, ela é muito preciosa, você tem uma forma muito fácil de fazer essa explicação, de repassar o teu conhecimento. E para nós aqui na Metadados é muito importante ter sempre o nosso cliente, as pessoas que estão conectadas conosco, as pessoas que nos seguem nas redes sociais, recebendo informação. E para a gente isso tem um valor imensurável, porque quanto mais as pessoas conhecem, quanto mais as pessoas sabem, menos problemas elas vão ter aí na frente, pensando em gestão da saúde da empresa, pensando no impacto na vida das pessoas. Então, Camila, eu te agradeço imensamente pelo convite. Você está ali no meu networking, a gente sabe que networking a gente não precisa explicar o que a gente faz. Automaticamente, quando a gente está ali ajudando, compartilhando, fazendo, a pessoa do outro lado já vai saber o que aquela profissional sabe e faz. E por isso que você foi aqui nossa convidada, porque você está ali nos meus grupos de professores, eu te acompanho, você nem precisa dizer totalmente qual é o teu papel, o que você faz e qual o conhecimento que tu tens, porque você estaria a todo momento compartilhando e ajudando as pessoas. Esse teu trabalho é muito bonito. Eu não poderia deixar de falar sobre a importância que tu tens aqui no nosso meio, com as informações que você repassa, tá? Então, muito obrigada por estar aqui conosco, obrigada a você que nos acompanhou até agora com uma informação preciosa. Você tem os nossos contatos, vocês podem nos seguir aqui no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, ou no Telegram, tem o nosso e-mail aqui, podem colocar aí, eu quero conhecer, que nós vamos fazer contato. Tem a Camila com o site dela, tem a Camila com o Instagram, tem o e-mail da Camila. Então, muito, muito obrigada. Para mim, assim, foi um prazer dividir este momento aqui contigo. Em nome da Metadados, também agradeço a tua participação.
que agradeço também. Sempre é muito bom trazer conteúdo tão relevante para os profissionais que atuam nessa área trabalhista, que é tão dinâmica, tão desafiadora e nos convida sempre a estar estudando, buscando o novo. Então, é um prazer muito grande ter essas parcerias com empresas que realmente têm o mesmo propósito que a gente, de levar o conhecimento, de levar ferramenta, facilidade para que o profissional da área trabalhista esteja cada dia mais atualizado, moderno e conseguindo aí lidar com todos esses desafios que a área nos coloca a cada dia. Então, fica aqui meu agradecimento e toda a equipe também que nos ajuda para que todo esse evento, os materiais, tudo feito com muito carinho para que possa ajudar. E cada um que está nos acompanhando, seja ao vivo ou vai nos assistir depois, porque esse tema realmente é importante e vai impactar a rotina do profissional que atua na área trabalhista, porque em algum momento a empresa vai ter algum processo. Então, é um tema que a gente vai ter que aprofundar um pouquinho além para poder cumprir aí, se adequar e entender da nova forma de tratar essas informações. Então, mais uma vez, gratidão, não só a Metadados, parabenizando por essa iniciativa de trazer conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade para cada um também que nos acompanhou aqui, ainda vai nos assistir, deixar meu muito obrigado e querendo manter a conexão, estão aqui os nossos dados para que a gente possa sempre trocar figurinhas. Perfeito. De nada adiantaria essa live, este momento, se não tivéssemos aqui pessoas acompanhando, pessoas assistindo. Então, você que nos acompanhou, você que vai nos assistir em outro momento, a Camila, a Renata, a pessoa aqui da Metadados, nós temos materiais preciosos. Então, sigam o nosso material, as nossas redes sociais, vocês vão ter acesso a um material precioso. E Camila, muito obrigada, gratidão a todos e um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima.